torre, a gente desmorona. Na estrela, a vida pede para que a gente tenha um sentido de fé. A lua é o verdadeiro mergulho no inconsciente mais sombrio de cada pessoa. E aí, por que eu abro esse vídeo falando sobre essa questão do inconsciente, né? Porque a lua, ela, por vezes, ela é tida como a representação de que, fizeram magia pra mim, tem algo oculto e tantas outras coisas, né, que são colocadas aí em questão na interpretação desse arcano. Eu vou tentar, né, em 10 minutos, sempre passa dos 10 minutos, é impressionante, eu falo pra caramba. Mas em 10 minutos, eu, pelo menos com a simbologia desse arcano, eu tenho certeza que você vai ter um olhar totalmente diferente e com certeza mais abrangente a respeito do arcano 18, o arcano da lua. Então, nesse vídeo, a gente vai abordar alguns aspectos como se fossem símbolos-chave no arcano da lua, e entender o contexto simbólico em que ele está inserido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá estudando, tá tentando entender o que é que significa esse arcano aí nas suas interpretações, continua assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito a construir as suas interpretações. Eu sempre trago o tarô de Marsella a princípio, né, porque ele é tido como uma referência e para que a gente consiga entender a construção simbólica e como isso se consolidou. Aqui a gente tem, né, um cenário meio dark, né, macabro e tal, com alguns animais que a gente não consegue decifrar de primeiro momento. Então, a gente vê 3 níveis que eu diria que são os nossos níveis de consciência, ao qual, com experiência em carne, né, experiência humana, a gente se depara. Então aqui a gente percebe, né, que tem um ser, né, um crustáceo, não sei se eu posso dizer que isso é uma lagosta, né, enfim, é um crustáceo imerso numa água, né, que parece que não dá para ver a um primeiro momento, mas se você olha atentamente você percebe que ele está dentro, né, desse lago. Tem esses animais como se fossem lobos uivando, né, para uma lua que está em eclipse. E por que eu sei que essa lua ela tá em eclipse, gente? Percebe que as gotas, né, elas é como se elas tivessem sentido a lua, né? Então, quando a gente se depara com essa cena, eu, pelo menos, eu fico meio receosa com noite de eclipse, apesar de que as bruxonas adoram, né? Então, e quando a gente se depara, né, com essa questão, o poder, né, de atração, né, como se a lua estivesse puxando, né, a energia da Terra para si, pelo fato dela estar oculta, então a gente começa a entender o porquê é que mexe tanto com o nosso inconsciente. Então, quando a gente olha, né, esse cenário, é como se, né, porque antigamente, pelo menos, né, até que se entendesse o que era eclipse, todo eclipse ele era como se fosse um prenúncio do fim dos tempos. Né? Então tinha um eclipse solar, o eclipse ele pegava aquela faixa, né, de luz e limitava, então a pessoa já ficava nossa, meu pai do céu, o que está acontecendo? Enfim, né? Então a gente percebe que tinha muito de folclore, de misticismo a respeito desses eventos astronômicos que acontecem, que a gente, né, pelo menos aí em alguns momentos do nosso ano a gente se depara, né, com eclipses em algum momento. Então a gente vê aqui retratado nessa carta. Então, até que se entendesse o que acontecia, era algo que gerava medo, despertava pânico, pavor, né? E aí a gente vê aqui esse pânico retratado, né? Nossas memórias traumáticas que o inconsciente guarda e não nos mostra, nos nossos medos que muitas vezes precisamos enfrentar e as situações adversas às quais a gente não consegue ter controle, tá? Então, quando a gente fala da lua em si, a lua, ela é de fato o nosso inconsciente nos chamando, nos convidando para mergulhar e trazer isso à tona, né? Então, assim, o que é um crustáceo, né? A princípio, é um ser que vive imerso na água e que, né, pode ter milhões de anos aí vivendo na Terra e, né, afinal de contas, isso vem se perpetuando a cada geração dele.
Só que para nós isso assusta, apesar de que faz parte da nossa evolução enquanto ser terrestre. Mas a gente não quer, a gente prefere guardar ele ali e esquecer. Então dá para facilmente associar esse momento como um trauma de infância. Mas em algum momento, isso que você infelizmente guarda, uma hora ele vai vir à tona para que você o enfrente. Assim, né, como as situações desafiadoras do nosso dia a dia, como os nossos medos, né, as situações às quais a gente acaba passando durante a nossa vivência. E a gente precisa trilhar esse caminho. E esse caminho a gente repara aonde? No tarô de Waite, né? Diferente daqui, né, do de Marcélia, que a gente vê, de fato, o caminho. É como se o louco, ele tivesse, né, na viagem dele, né, na libertação de si mesmo, do próprio inconsciente, e aí ele se depara com esse lago, onde está saindo esse baita desse crustáceo, e aí o que eu faço com isso? Misericórdia. Tem os lobos que uivam para a lua, e vocês se lembram da torre que a gente viu lá no Arcano da Temperança, lá no Arcano da Morte? Aqui é de fato o portal que nos transpõe para a nossa nova consciência. Perceba, o rito de passagem começou lá no Arcano 13. E aí transpassou. Só que não foi uma passagem completa, por assim dizer. Porque o louco, ele precisou se desprender de muitas coisas, dos seus vícios, dos defeitos, das manias, né, de tudo aquilo que compunha ele enquanto um ser vivo. E aí quando ele chega aqui nesse arcano, é o momento em que ele realmente adormece, porque ele já passou por todas as provas que ele precisava passar. Por isso que aqui a gente vê, né, o louco, lá no Arcano 0, a gente vê um lado da face dele. Aqui a gente vê a outra. Aquela face que silencia, que espera, que é incerto o que vem depois. Então, por isso que, de alguma maneira, a gente observa aqui, né, a lua eclipsada, propriamente dita, as próprias torres como se fossem um portal, por assim dizer, por isso que segue, né, o caminho. Eu vou até deixar um pouquinho mais perto para vocês verem. Aqui, como eu falei, como se ele estivesse vendo de frente. Tem o crustáceo, tem os cães, a torre, mas o caminho ele segue rumo ao horizonte. Então, essa representação aqui, ela fala também da necessidade de aguardar por alguns momentos. Ou também de revisitar memórias, para que daí a gente consiga, de fato, se desprender e seguir adiante. Então, quando a gente fala do poder absoluto do inconsciente agindo, né, no arcano da lua, é o momento em que a gente aguarda. É difícil, né? Às vezes, eu não sei, eu pelo menos quando eu era pequena eu morria de medo de escuro. Então a penumbra já me assustava. Dormia com uma frestinha assim, ó, aberta da porta. Mas era o suficiente para minha imaginação, ao olhar para as paredes dos quartos, visualizar várias coisas que estavam dentro do meu inconsciente. E aí, com o tempo, a gente percebe, né, que muito daquilo, das projeções que a gente faz, está muito dentro da nossa própria mente, do que a realidade como ela se apresenta. Então, quando a gente fala da superação de desafios, de transpor essas barreiras, é justamente das limitações que a nossa própria mente cria. Então, quando a gente fala da necessidade de se voltar para dentro para entender o contexto de cada situação ao qual você está inserido, é isso. Às vezes, as respostas que você busca estão dentro de você, inacessíveis, paradinhas, esperando que você as desperte, mas elas estão lá. E por que a gente fala disso, né? Que também outra definição que é tida para o arcano da lua é a definição do sagrado feminino, né? Do poder do sagrado feminino. E aí a gente vê no tarô mitológico a representação de deusa Hécate, né? Contextualizando, Hécate, na verdade, ela foi incorporada, né, ao panteão grego, tanto que a autora ela define Hécate como uma titã. Então, a titã ela precede até mesmo a criação dos seres humanos na Terra, né, como ser vivente. E Hécate ela guarda os mistérios da noite. Nem tanto que ela é tida, né, como a deusa Trívia, que é uma deusa de 3 caminhos,
está em 3 planos, né? No espiritual, material e o inconsciente. E o guardião, né, dos domínios de Hecate, né, dos domínios do inconsciente, é o cão Cérbero. Cérbero, tá? Que muita gente acaba confundindo. Mas Cérbero, além dele ser guardião de Hecate, ele é guardião também dos domínios de Hades, né? Do domínio do submundo. Né? Lembra que eu já tinha falado de Hades lá no Arcano da Morte? Então, quando a gente vê aqui, né, a única coisa que ilumina, né, a única fonte de luz, o único guia que se tem de todo esse cenário obscuro é a lua que está sob a cabeça dela. Né? Então, aqui a gente vê também as 3 faces, né, da lua. Né? Isso aí a gente já vê uma referência clara aí ao paganismo, ao Wicca, né, que fala, né, da deusa de 3 faces, né, donzela, mãe e anciã. E também a gente entende, né, que é como se tudo que a gente definisse dentro do nosso inconsciente geram escolhas e a gente arca com a consequência dessas escolhas. Aqui a gente vê um caranguejo, né, a representação também de um crustáceo, mas aqui, nesse caso, faz uma clara referência a Câncer. Né? Então, a regência do signo de Câncer é a Lua. Então, é um outro elemento também que complementa aí as leituras. E a gente sabe que, né, já falando de astrologia, Câncer é onde fala de todos os nossos... tudo aquilo que nos acolhe. Então, pode indicar aí alguma coisa relacionada à família, pode indicar alguma coisa relacionada ao nosso lar, ou a nossa fonte de carinho, ou também até mesmo a nossa relação com a nossa própria mãe ou as nossas ancestrais. Então, eu espero que você tenha abrido um pouco a mente com relação ao Arcano da Lua. Espero que ele tenha aí complementado sua leitura também. Então, alguns pontos-chave eu já fui falando ao longo dos arcanos, então não esquece, anote tudo. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai debatendo aí e quem sabe enriquecendo a sua leitura com os arcanos do tarô. Tá certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.